a gente só consegue transformar os resultados da empresa através das pessoas. Esse é um ponto que tem que estar bem claro. A gente não consegue transformar a cultura, resultados de uma empresa se não for através das pessoas, ok? Então, pela melhor tecnologia que você tenha, o melhor processo que você coloque, se as pessoas não aceitarem, se ele não for bem aceito, naturalmente você vai ter dificuldades de implementação. Como é que a gente faz isso? Como vocês passaram, seja pela jornada especialista, seja pelo OBZ na prática, a gente colocou esse arquétipo aqui, essa pirâmide, falando a respeito de como é que a gente consegue mudar a cultura organizacional. Então, enxergar, né, assimilar, executar e ir além. São 4 passos que a gente utiliza para sair das experiências até os resultados. Então, assim, ó, experiências promovem crenças, crenças influenciam ações e ações produzem resultados. Então, qual que é o grande ponto aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar o que está acontecendo. E aí nós temos que colocar todas as pessoas na mesma página. As pessoas têm que estar na mesma página. Elas têm que estar alinhadas, elas têm que ter a mesma visão do que está acontecendo. Então, isso é muito importante. E muitas vezes, aceitando e pedindo feedback, aceitando e dando feedback sobre coisas que são difíceis, tá? Então, eu até brinco, né? Tem uma expressão que eu uso que é gestão pele fina. O que é gestão pele fina? Qualquer coisa dói, tudo dói. Ele falou torto comigo, sabe, essa cultura mais assim, mais sensível e tal. Então, assim, primeira coisa é enxergar, ter assim, digamos, nos pratos limpos, como é que as coisas funcionam aqui, o que a gente pode melhorar. Segundo, buscar a assimilação e a compatibilização entre os desejos de cada colaborador e os desejos da empresa. Então, assim, ó, se você tem os teus valores, se você tem as tuas premissas, e essas premissas não estão adequadas, ou elas não, digamos assim, não se encaixam com as premissas da empresa, você não tem que ficar na empresa. Assim, ó, eu digo para você, se é uma cultura de muito tempo, é uma cultura que é assim, às vezes até em nível de diretoria, que foi o meu caso ali específico, mesmo em nível de diretoria, você às vezes não consegue fazer todas as mudanças que você quer. Então, você tem que entender assim, os valores da empresa são compatíveis com os meus? São. Beleza, não são? O que dá para eu trabalhar e o que não dá? Se o que não dá para trabalhar é maior do que dá para trabalhar, você tem que ter o entendimento de se aquilo ali é para você. Você tem que fazer esse tipo de opção. Isso é claro, né? E aí eu digo isso porque, em certa data, eu estava atendendo um cliente em São Bento do Sul, que fica aqui em Santa Catarina, muito embora 70% do nosso faturamento vinha de fora, de Santa Catarina, a gente estava atendendo aqui, e eu lembro desse cliente, a gente estava fazendo a questão de gestão comercial para aumento de faturamento, e o coordenador foi, na verdade, era um grande vendedor que foi promovido a gerente diretamente, ele nem passou a coordenador. E ele era muito bom, esse vendedor, ele vendia muito, ele era bom de liderança, ele era um cara excelente. Só que o que aconteceu? Quando ele virou gerente, os resultados da empresa e de vendas começaram a cair. E até os resultados que ele já fazia, ele não conseguia atingir. E aí, a gente fazendo um diagnóstico ali para entender o que estava acontecendo, o que a gente percebeu? A empresa, ela tinha várias coisas que ela fazia que não iam de acordo com a idoneidade do gerente de vendas. Então, o que eu quero dizer? Então, ela fazia não estou falando que está certo ou está errado. Por lei, não está certo. Né, mas era o mercado que acabava fazendo esse tipo de coisa, né, e aí eles faziam meia nota, eles faziam várias coisas que a gente estava tentando mudar em função de compliance, bloco K e tal, e esse gerente, eu me recordo, né, quando ele virou gerente, ele odiava fazer esse tipo de coisa, tanto que boa parte, 90% dos vendedores dele, era até assustador, ele não tolerava, ele vendia menos, mas não seguia esse caminho. Existia uma pressão da diretoria para que ele vendesse mais, fosse de qualquer jeito. Né? E aí os resultados começaram a cair. Então, existe uma incompatibilidade entre os valores do gerente e os valores da empresa. Nós mostramos isso para a diretoria alinhou o seu discurso e a forma de cobrar, e ele estourou de vender. Ele começou a vender muito mais do que ele vendia anteriormente, mesmo sendo gerente, ele ainda tinha a carteira dele, ele foi fazendo essa transição, e aí ele conseguiu assumir, então, a equipe de vendas e sendo uma grande referência. Então, essa questão da assimilação é você ter esse alinhamento com a cultura, e nem sempre é possível, pessoal. Por exemplo,
Tem projetos que eu passo na minha vida que eu rezo para ir embora. Por exemplo, eu passo 4, 5, 6 meses, a gente tenta, né, fortemente mudar algumas coisas e não muda. Então, assim, ó, não, vamos entregar, nós temos que entregar a máxima qualidade, né, no que nós nos propomos, mas ficar cuidando de coisas que não são do escopo nós não faremos, porque isso é responsabilidade da diretoria, da gerência, e a gente vai passar para quem de fato é o responsável por isso. E a gente não se mete mais com essas coisas. Porque às vezes você tenta mudar algumas questões que elas não são passíveis de serem mudadas exatamente porque os valores são incompatíveis. Execução. A gente não ficar de desculpinha, dizendo e apropriando culpa pelos resultados que tem. Então, a gente assumir a responsabilidade. Isso é muito difícil, eu sei que vocês já passaram por aspectos corporativos de pessoas que ficam terceirizando a culpa. A culpa é do fulano, a culpa é do beltrano, a culpa é do ciclano. E qual que é o grande ponto aqui? Cada um tem o seu resultado, você tem que fazer o seu resultado. E, por fim, ir além, que é questionar sempre o que pode ser feito a mais para que os resultados aconteçam.